Bom dia, gente. Não ouviu o bom dia de todo mundo aí? Aê! Vamos nos alegrar porque é mais um domingo que a gente pode estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra dele. Bom, gente, não vou dar continuação à série de mensagens do Evangelho, mas o que eu vou falar, obviamente, se relaciona com o Evangelho também. Queria falar, essa semana eu estava refletindo sobre algumas coisas e muito sobre a função social da igreja e tudo mais, né? E Deus me fez enxergar algumas coisas essa semana relacionadas à sociedade como um todo, relacionado à sociedade como um todo, porque a gente vê uma sociedade hoje em dia, né, cheia de problemas, cheia de mazelas, cheia de problemas sociais, né, como um todo. Mas na verdade a fonte de todos os problemas sociais é um só, né? E a gente vai dar uma olhada nisso hoje, tá? Eu queria que vocês abrissem comigo lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19. A gente vai estudar e ver biblicamente como essas duas coisas se relacionam, tá? Vamos ler lá, Tiago capítulo 1, versículo 19. Ó, 19 até o 27. Assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral ou imoralidade e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvinte, iludindo a vós mesmos. Ou seja, quando a gente somente ouve a palavra, a gente é um cristão que está sempre presente na igreja, sempre presente em ministrações da palavra, mas a gente não consegue e não coloca de forma ativa essa palavra em prática na nossa vida, durante o dia a dia. Tudo que a gente faz ao procurar ouvir a palavra ou ler a palavra é se iludir. Então ele fala, ó, sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Ou seja, vocês estão iludindo só a vocês mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. E depois de admirar a si mesmo no espelho, sai e logo se esquece da sua própria aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, a lei de Deus, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Ou seja, para aquele que é praticante da palavra, para aquele que segue a lei de Deus, os preceitos de Deus, tudo aquilo no qual ele empreender, ele colocar esforço, aquilo vai ser bem-sucedido, ele vai ser muito feliz em tudo isso. Obviamente, a pessoa também fez isso ouvindo a voz de Deus, né? Não fez na força do braço. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Então aqui, Tiago, ele está contextualizando, né? Ele é o primeiro capítulo da carta de Tiago. Para quem não sabe aqui, né, qual o contexto dessa carta, é uma carta que foi escrita para a igreja em Israel, a igreja em Jerusalém, porque Tiago, para quem não sabe, esse Tiago aqui era o Tiago, irmão de Jesus, irmão de sangue. Ele era filho de Maria, José. Tá? Então Tiago, esse aqui era irmão de Jesus e ele era líder da igreja em Jerusalém. Ao contrário do que muitos pensam que Pedro se tornou pastor da igreja de Jerusalém, não. Pedro ele foi para a região da Antioquia, quando a igreja, quando parte da igreja, principalmente os judeus não naturais da terra e os imigrantes dentro de Israel foram expulsos, naquele evento lá que Estevão foi apedrejado, todo mundo lembra disso, né? Então, naquele momento ali, houve uma perseguição contra os cristãos e parte deles foram para a região da Antioquia. Lá, o apóstolo Pedro foi pastor da igreja lá.
pastor da igreja, o presbítero da igreja em Jerusalém, era o irmão de Jesus. E diz a história que ele era muito parecido com Jesus. No falar, no jeito, ele absorveu muito de Jesus. Então ele se tornou pastor da igreja em Jerusalém. E nessa ocasião aqui, especificamente, né, ele estava direcionando a carta para os judeus, né? Por isso que ele inicia a carta, se você ler lá o primeiro versículo da carta, está escrito, para todas as tribos na dispersão, ou seja, é uma carta direcionada aos judeus, mas também a todas as tribos, né, de Israel que estavam espalhadas pelo mundo, que eram os judeus não naturais da terra, que foram expulsos de Israel. É bom você entender a história da igreja, você entender o que ele está falando. Então, aí o que eu quero focar de todo esse capítulo é a parte que ele fala do que é religião que Deus considera como verdadeira. Né? Vamos dar crédito aqui, porque a gente está falando do irmão de Jesus. O cara que andou com Jesus não foi só durante 3 anos e meio. Ele andou com Jesus a vida toda. Que ele cresceu com Jesus. Então vamos dar um crédito para esse cara aqui. Né? E olha o que ele está falando. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Então ele está falando de uma ação social, uma ação de amparo, certo? E especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. E aqui ele está falando da defesa de uma doutrina, a defesa da doutrina apostólica, a defesa do Evangelho. Né? Então, nesse contexto aqui desse capítulo, Tiago está relacionando diretamente a pessoa praticante da palavra de Deus, né? Isso é, não somente o ouvinte, o cara não é só ouvinte, ele é praticante. Ele tá associando esse tipo de pessoa que pratica a palavra de Deus a uma pessoa que pratica a verdadeira religião. E a pessoa que pratica a verdadeira religião é a que presta assistência ao órfão e à viúva e mantém a firmeza nos ensinamentos do Evangelho. Então ele está falando que essa é a verdadeira religião, né? E mais um pouco para frente eu vou falar essa questão dessa palavra religião, que por muito tempo na sociedade, principalmente no meio cristão, a gente adotou essa palavra como algo negativo, como se fosse, a gente adotou a religião como a institucionalização da fé, que tentou colocar Deus numa caixa e encheu a igreja de dogmas humanos. Mas na verdade não é isso, tá? Então, a palavra aqui para religião, original no grego, se a gente for pegar, porque para quem não sabe, o Novo Testamento foi escrito no grego, o Antigo Testamento no hebraico, o Novo Testamento foi escrito no grego, tá? E aí, quando a gente quer ter uma noção melhor do que está querendo ser dito aqui, a gente pode buscar as fontes originais, né? Tem Bíblia hoje em dia que já tem isso. Tu clica em cima da palavra, já aparece a palavra no grego, aí você consegue ver o significado. É bem prático, eu tenho aqui. Né? Então, a palavra original no grego, se a gente ir lá na Bíblia, lá, que tem um aplicativozinho, clicar em cima, vai aparecer essa palavra aqui, ó, treskeia, uma palavra que vem do grego. Né? E ela quer dizer adoração religiosa. Né? Então, ele está falando que a forma de se praticar a verdadeira religião, a forma de prestar culto e adorar a Deus é prestando ajuda ao próximo. E isso é enfatizado diversas vezes, até pelo próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 25, que a gente vai ler. Mas então vamos lá dar uma olhada também no que um outro discípulo dos apóstolos, né? Nesse caso aqui era Timóteo, o que ele falou sobre essa questão da religião, tá? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1. Primeira Timóteo, capítulo 5, versículo 1, do 1 ao 4. Aqui Paulo ele está dando instruções não somente a Timóteo, mas ele também está dando instruções para a igreja, porque aqui ele está dando uma instrução de organização da igreja e comportamento. Né? Então a gente vai ler o que Paulo estava falando. Ó. Não repreendas o idoso com aspereza, ou seja, não seja respeitoso com os mais velhos, mas admoesta-os, ou seja, ensina-os, exorta-os como a um pai. Né? Então trate com respeito. Se você viu que o idoso está praticando algo errado, chega nele, mas não chega nele com arrogância, chega nele como se fosse teu pai, com respeito e corrige. Bem como aos jovens. Os jovens você trata como irmãos, trate como irmãos, não seja desrespeitoso.
As mulheres idosas como mães, da mesma forma, respeito. As jovens como irmãs, com toda a pureza. Especialmente ele está falando que quando você for tratar, porque ele está dando instrução para homens aqui, quando for tratar com jovens, trate como irmãs, mas com toda a pureza, né? Ou seja, não seja imoral, não seja mal intencionado. Tratai com toda atenção as viúvas, que de fato são necessitadas de ajuda, né? Então ele está falando de pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, porque hoje em dia a nossa sociedade avançou a um ponto que dificilmente você vê alguma mulher financeiramente dependente do homem, né? Hoje em dia as mulheres estão buscando sua independência financeira, mas essa não era uma realidade muito presente na época, né? Quem provia todo o sustento da casa era um homem, e o homem vindo a falecer, aquela mulher estava numa situação complicada. Se ela não tivesse uma família para amparar, se ela não tivesse alguma coisa para que pudesse sustentar ela estava numa situação complicada. Então, aí ele fala no versículo 4, todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática, olha só, zelando por sua própria família e retribuindo os bens recebidos dos seus pais e avós, pois isso é agradável diante de Deus. Então, mais uma vez, a religião que Tiago mencionou e Paulo aqui está mencionando, religião entende-se a prática daquilo que é aprendido, a prática do Evangelho, ele está relacionando isso ao zelo com a própria família e a assistência à viúva. Então, mais uma vez, a verdadeira religião está sendo relacionada com a ajuda ao próximo. Então, beleza. Agora, não vou só ler o que eu coloquei aqui. Aqui a Bíblia mais uma vez relaciona o exercício da verdadeira religião com a assistência dos necessitados. Logo, o exercício da fé cristã é indissociável, ou seja, é inseparável. Não tem como você separar uma coisa da outra. Não são coisas que andam separadas, são coisas que andam lado a lado, porque elas são quase sinônimas. O exercício da fé cristã é indissociável da assistência ao necessitado. Portanto, uma igreja bíblica gera impacto social no lugar em que ela está plantada. Então, não existe a possibilidade de uma igreja bíblica estar em algum local e em volta desse local haver necessidade, haver necessitados, que a gente pode trazer essa figura da viúva como alguém em vulnerabilidade social. Então, não tem como pessoas em vulnerabilidade social estarem em volta da igreja e não serem impactadas pelaquela igreja, se ela for bíblica, se ela estiver pautada em cima da doutrina dos apóstolos, se ela estiver pautada em cima de um modelo que era o modelo original da igreja, que é a igreja de Atos, não tem como essa igreja não produzir impacto na vida das pessoas, tá? E a gente vai falar um pouco sobre essa questão de ativismo, que a gente vê muito por aí, e a gente tem que entender que o impacto que a gente quer gerar não é somente pelo impacto em si, não é somente pela assistência em si, mas é que aquilo seja uma ponte para gerar uma aproximação e gerar salvação. Porque a obra de Deus é essa, é que conheça o nome de Jesus. A gente vai ver isso aqui. Então, mas beleza, cara, você me mostrou aí dois apóstolos falando sobre a questão da prática da religião verdadeira, mas eu queria ver como que a igreja se movia quando ela era primitiva. Então, vamos lá. Atos, capítulo 2, versículo 42. Então, aqui, em Atos, capítulo 2, versículo 42, talvez o subtítulo de muitas Bíblias aí estejam como viviam os primeiros cristãos. Então, o que estava acontecendo nesse momento, né? Tinha havido 2 conversões em massas causadas pela pregação do apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro, ele pregou a primeira vez em Israel, foram 5.000 convertidos, e a segunda vez que ele pregou foram 3.000 convertidos. Então, já tinha se formado uma igreja numerosa em Israel, em Jerusalém, né? E aqui a gente tem que entender o seguinte, apesar de ser uma igreja nova, era uma igreja que estava sendo guiada pelos apóstolos, pela doutrina apostólica, certo? E os apóstolos foram pessoas que aprenderam diretamente de Jesus. Então, no que essa igreja aqui acertou, a gente tem que seguir muito, porque isso que eles faziam era fruto direto de um ensino que veio fluindo de Jesus pelos apóstolos até chegar neles, né? Então, aqui são excelentes características de uma igreja, e como é uma igreja bíblica, ela tem que ser um modelo e um padrão para a nossa igreja nos dias de hoje. Então, vamos ver como viviam os primeiros cristãos, e também pode colocar aí em paralelo como deve ser a igreja, como deve ser a instituição da igreja nos dias de hoje.
Porque a palavra ainda é a mesma, o Deus ainda é o mesmo, então ele ainda quer operar as mesmas coisas. Atos capítulo 2, versículo 42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Ou seja, uma igreja que perseverava na doutrina, uma igreja que perseverava na palavra, uma igreja que perseverava no estudo da palavra, uma igreja que não abandonava o estudo da palavra, uma igreja que perseverava na comunhão, ou seja, no partir do pão, e uma igreja que perseverava nas orações, uma igreja que era ativa na vida de oração. Então, vai juntando essas coisas, é uma característica de uma igreja bíblica, uma igreja que Deus aprova. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Então você vê que tinha muito temor, tinha pleno temor, mas esse pleno temor certamente era consequência daquilo que era dito no verso anterior, que era perseverar nos ensinos. É o meu não, né? Que era perseverar no ensino dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, e devido a esse ambiente gerado, a alma de cada um havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários, sinais maravilhosos eram realizados. Então, essa perseverança da igreja naquilo que era certo, no ensino bíblico, na oração e na comunhão, gerava um ambiente de milagres. De repente, por isso que hoje os milagres têm se tornado escassos. Né? A gente vê muito, não que eu acredito que Deus não possa fazer, mas a gente vê muito relato dessas grandes igrejas populistas que se tornaram praticamente empresas, né? Vendendo na televisão aqueles milagres e tal. Mas, cara, é muito de se desconfiar, porque um ambiente de realização de milagres é um ambiente que persevera no que está escrito no versículo 42. Então, se uma igreja não cultiva isso, o ambiente de milagres, ele é muito difícil. Então, aquilo me parece mais uma propaganda do que realmente realização de feitos e maravilhas. Ó, versículo 44. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, certo? Ó, vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Ou seja, entre eles não havia necessitado. Então, se uma igreja é uma igreja bíblica, né? E todos aqui, Deus está prosperando, Deus está dando oportunidade e tudo mais, tem um irmão passando necessidade, cara, isso não pode acontecer. Se tem um irmão que precisa ter a conta, está com a conta de luz atrasada, vão cortar a conta de luz, ele não tem emprego, não tem nada em casa, a igreja tem que chegar junto. Porque isso é igreja. É ajudar uns aos outros. Porque Deus, raras as vezes que durante a história do homem, da humanidade, ele interviu diretamente. Porque ele escolheu um princípio. Tudo que ele faz através do homem. Então, você quer ver a mão de Deus na terra? É o cara, é a serva de Deus, que você coloca em uma brecha, em uma disposição para fazer a vontade de Deus. Aquela pessoa vai se tornar a mão de Deus na terra. Então, eu já vi isso várias vezes, e a gente já fez isso aqui, não só aqui, mas em viagens missionárias que a gente já fez. A gente pegar o dízimo e a oferta que é dado para a igreja, tem uma pessoa necessitada, pega o dízimo da oferta da igreja e faz compra para ela. Paga a conta de luz dela que está atrasada. A gente foi lá só um testemunho aí, né? A gente foi lá numa missão lá em Melgaço, a gente tá com uma missão em andamento lá. Inclusive, tá pendente uma viagem para lá, né, Tiago? Deve rolar esse ano ainda aí. O Tiago vai fazer uma viagem, quando ele voltar, deve marcar mais um tempo em casa, não sei, depois deve ir lá. Mas, a gente chegou lá, é um lugar muito pobre, né? Porque fica no arquipélago de Marajóis, é uma ilha muito isolada, né? Você precisa de 14 horas de barco para você chegar lá. Então você sai de Belém, pega um barco, aí você pega 13 horas de barco para você chegar em Breves, que é uma cidade vizinha. Aí quando você chega em Breves, você tem que pegar uma outra lancha, aí você faz mais 1 hora e chega lá em Melgaço, né? E lá o rio é como se fosse estrada para a gente, né? Então tu quer ir para algum lugar, tem que pegar o rio, porque é no meio lá do Amazonas, né? É quase fora do Brasil. E aí é uma cidade pequena, muito necessitada e tudo mais, né? A gente foi em um determinado local dessa cidade que era mais pobre ainda do que o padrão pobre da cidade. Então era casa de pau a pique, com você, para tu não cair dentro do Pantanal lá, tinha que andar em cima da madeira e teve alguém que caiu. Teve gente que caiu lá, ficou todo sujo.
E aí, tipo assim, eram casas muito pobres, né? E lá a luz é um absurdo. Cara, você quer ver uma situação de abuso do pobre nesses lugares. A mulher tinha uma televisão, tinha uma geladeira em casa, tinha umas luzes quentes assim, tipo umas 3 luzes quentes dessa. Eu acho que ela não tinha mais nada elétrico em casa, né? A conta dela vinha 200 e poucos reais. Um absurdo, um absurdo total, né? E eles cortavam, se não pagasse, eles cortavam. Eles moravam lá no meio do nada, no meio do pau a pique e tal. E ela estava até falando, cara, eu vou puxar um gato aqui, não vai ter como. Eu não posso ficar sem luz, minhas comidas vão todas estragar, eu vou passar fome aqui. E a gente vendo a situação, a gente falou, cara, qual seria, o que Deus manda a gente fazer na Bíblia? Qual é a prática de uma igreja bíblica em relação à assistência do necessitado, do órfão, da viúva? Qual é a prática da nossa verdadeira religião, aquilo que a gente segue? Não é assistir o órfão e a viúva em suas necessidades? Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai praticar a Bíblia. A gente pegou o dinheiro que a igreja arrecada, dízimo, oferta e tudo mais, pessoas que ajudam, a gente falou e pagou a conta de luz da mulher. Porque o dízimo e oferta é para isso. O dízimo e oferta não é para a gente construir grandes templos. A gente tem que ter uma estrutura mínima aqui para proporcionar um pouco de conforto para a gente, mas o nosso foco não tem que ser essa estrutura, nosso foco tem que ser a vida das pessoas lá fora. Então é para isso que a gente arrecada dízimo e oferta, para investir em pessoas, investir em vidas. Porque através dessa ação, o evangelho ele vai ser visto, vai ser percebido pelas pessoas. Então vamos continuar lendo, ó, verso 45, já li o 45, vou ler o 46. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Você vê que tinha muita comunhão. Louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Olha só, vamos lá. Percebeu as características de uma igreja primitiva, uma igreja do modelo bíblico, uma igreja do modelo apostólico. Percebeu o que eles faziam, certo? Agora olha os frutos, ó. Partiam em pão, em suas casas juntos, as pessoas, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. Algumas outras traduções falam que eles iam caindo na graça do povo. Então, toda a população ao redor dessa igreja primitiva que se formou, tinha essa igreja em grande estima. Porque a partir da atitude deles, a partir daquilo que eles refletiam, a partir daquilo que eles brilhavam pelo que Deus estava colocando neles, eles começavam a ganhar favor, estima de todo o povo. E a cada dia, por esse comportamento, por essa atitude, por esse caminhar, Deus ia acrescentando as pessoas que iam sendo salvas. Então havia salvação, cada vez mais pessoas se ajuntavam àquele movimento, conheciam a Cristo, aceitavam a Jesus, viviam uma vida no Evangelho, eram batizadas e se produzia a salvação. Mas por causa de um padrão que foi construído, de uma igreja bíblica, né? Então, uma das mais fortes características da igreja primitiva, a qual era pastoreada pelos apóstolos, que andaram com Jesus, era o compartilhar, de forma que ninguém entre eles tinha necessidade, e pela postura da igreja, ela ia sendo estimada e caindo na graça de todos. Então, eu queria dar uma introdução aqui sobre essa questão da função social da igreja, como uma igreja bíblica deve se movimentar em relação à ajuda social, à assistência social, tá? E como isso era visto por Cristo, como isso era visto pelos apóstolos. E o que era considerado a verdadeira religião, que é justamente isso. Agora eu quero falar um pouco dessa palavra religião, que eu disse que ia falar, porque eu quero construir toda uma linha de raciocínio até que a gente chegue no verdadeiro problema da sociedade. Então eu quero explicar tudo direitinho para que a gente possa chegar onde a gente quer, tá? Então, essa palavra religião, né? O que é exatamente essa palavra que aparece na Bíblia, que é sempre correlacionada à ajuda social, pelo menos no Novo Testamento, tá? Então, se a gente pegar e fazer uma pesquisa rápida, a gente for no dicionário aí, na internet, a gente vê que religião vem do termo religare. O que isso significa? Religar, reconectar, certo? Então, ó, o homem estava separado de Deus e uma vez reconhecendo o seu pecado, precisava de algo que o ligasse novamente com Deus, que o religasse. Daí veio o termo religare, que gerou a palavra religião. Então, a religião em si, ela não é algo errado. Fala assim, a religiosidade, ele é muito religioso, ele não sei o quê. Não, é que se atribuiu um certo tipo de característica de comportamento a essa palavra, mas não é o significado dela. O significado real dessa palavra é reconexão. Então, essa palavra é muito parecida com Jesus, porque é justamente aquilo que Jesus veio promover, uma reconexão de Deus com o homem.
tá? Então, ao contrário do que muitos pensam, religião não é algo negativo, mas é justamente o propósito do sacrifício de Cristo. E uma das suas principais funções como Redentor, reconciliar tudo consigo mesmo e com o Pai. Então, Jesus, ele fez nascer a religião. Ele fez nascer o religar, o reconectar. O homem estava desconectado com Deus, e a partir de Cristo ele foi reconectado. Vamos lá em Efésios capítulo 1, versículo 9. O apóstolo Paulo entendeu o que era o mistério da vontade de Deus. E ele fala, o que é esse mistério? Todo mundo abriu aí? Então vamos lá, olha o que Paulo falou. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, então qual era o mistério da vontade de Deus? Ele fala que esse mistério esteve oculto pelos séculos, né? O homem se relacionava com Deus, mas não conseguia entender por muito tempo qual era a verdadeira intenção de Deus no relacionamento dele conosco. Porque até mesmo a gente vê que poucas pessoas ao longo da história, até a vinda de Cristo, entenderam qual era o verdadeiro propósito de Deus com o homem, né? A gente vê Deus se manifestando no cume do monte, chamando a todos, mas somente Moisés foi, porque o povo falou, vá você, para que não indo nós, morramos. Então o povo não entendeu que na verdade o que Deus queria era se relacionar com o homem. Então por isso que Paulo chama o fato de Deus se relacionar com um homem, se reconectar com o homem, de um mistério. O mistério que esteve oculto, mas que foi plenamente revelado em Cristo. Porque esse é o propósito de Cristo, é reconectar o homem com Deus. Então ele fala, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isso é, de fazer convergir. Ou seja, o que é conversão? Né? Todas as coisas indo para um lugar só. Fazer convergir em Cristo, ou seja, todas as coisas convergindo em Cristo. Tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Essa palavra plenitude dos tempos, Paulo classifica essa palavra como o advento da vinda de Jesus. Então ele chama a vinda de Jesus como a plenitude dos tempos. Então ele está falando isso, que esse mistério foi revelado no momento em que foi dispensado até nós esse mistério através de Cristo. E esse mistério é tornar a congregar em Cristo todas as coisas, fazer convergir em Cristo todas as coisas, reconectar o homem com Cristo. Então, a palavra religião parece muito com isso aqui, que é reconectar, religar, né? Então, tenham ciência que o que atribuem à palavra religião não pode ser algo ruim, algo pejorativo, mas o significado em si da palavra não é. Religião é reconectar. Então, você é religioso, sim, sou, mas no seu verdadeiro sentido. Como assim? Porque eu fui reconectado com Deus, através de Cristo. Está vendo aí? Até um bom gancho para você evangelizar alguém, quando eu chamar de religioso. Fala assim, não, cara, eu não sou religioso do jeito que você pensa. Eu sou religioso da forma como a palavra realmente é. Como assim? Religião vem de reconectar. Eu fui reconectado com Deus através de Jesus Cristo. E assim eu pude receber a salvação. Por isso eu me tornei um religioso. Não pelo que você pensa que a palavra religião significa, mas por aquilo que ela é. Entendeu? Então, o que afastou o homem de Deus? O que afastou o homem de Deus não foi a religião, foram os dogmas humanos e o pecado. Então, o pecado é o principal ponto que afastou o homem de Deus, é o que faz a separação entre o homem e Deus. E o pecado, ele é a fonte de todos os problemas da sociedade. A gente vai ver isso aqui um pouco mais à frente. Mas, por enquanto, vamos abrir em Mateus capítulo 23, versículo 4, só para reforçar essa ideia que a gente está falando aqui. Mateus capítulo 23, versículo 4. A época em que Jesus vivia, a época em que Jesus começou o seu ministério, parece muito com os dias de hoje, né? Que tinha um movimento, agora usando o sentido pejorativo que dá uma palavra, um movimento religioso muito forte, de líderes, né, que eles chamavam de escribas, fariseus e tudo mais, que eram simplesmente linhas de pensamento que existia naquela época. Os fariseus acreditavam na ressurreição do corpo, os saduceus não acreditavam e tudo mais, enfim. Mas eram
tribos, digamos assim, que exerciam a liderança sobre Israel, porque Israel, ele era uma... Israel em si sempre foi uma teocracia, ou seja, o que manda Israel é a lei de Deus, certo? Só que Israel, no momento, ele estava sob o Império Romano. Então era uma briga de poder lá dentro terrível, e esses caras que eram fariseus, sacerdotes, mestres da lei, eles exerciam poder não somente religioso, mas político em Israel, né? E eles tinham muito medo de que viesse alguém que tivesse mais voz que ele e tomasse esse poder deles, né? Então, e acontecia muito parecido com o que acontece hoje, né? Falsos religiosos, pessoas que não estão ministrando, orando alto para serem vistos, mas a vida deles não está de acordo com aquilo que eles pregam, né? Então, era um momento muito parecido com o que a gente vive hoje, né? E Jesus, ele veio trazendo não uma novidade em si, mas ele veio trazendo uma revelação daquilo que já estava sendo pregado há muito tempo. Porque o que esses caras falavam era a lei de Deus. Só que eles ensinavam, primeiro, sem a revelação do Espírito Santo. Segundo, de forma errada. Então Jesus, ele veio trazer o real significado da lei de Deus para aquele povo que não estava conseguindo compreender e entender a lei de Deus. Então aquele povo estava sendo separado de Deus pela forma como a lei de Deus era ensinada. Então como pode a lei de Deus ser ensinada e essa pessoa, por causa desse ensino, ser separada de Deus? Era muito o que acontecia na época. Jesus fala o porquê aqui, ó. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não dispõem a levantar um só dedo para movê-los, né? Então, Jesus aqui está discutindo está falando sobre os doutores da lei, o que eles pregam eles não faziam, né? Mas no que ele está querendo dizer nesse contexto, né? A lei era simples. Ela devia ser ensinada de uma forma, né? E pautada nos 2 mandamentos que Jesus falou que era o maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos estão no Antigo Testamento. Amar o próximo como a ti mesmo não é um novo mandamento, é um mandamento que está lá escrito em Levítico. Isso está escrito em Levítico, é um mandamento. Então, por isso que ele falou, esses mandamentos, ou seja, mandamentos já existiam, né? Só que parece que a galera esqueceu e não entendia que toda a lei e os profetas se baseiam no amor, se baseiam no auxílio ao próximo, né? Então, só para dar um exemplo para vocês, por que Jesus falou isso aqui, né? Todo mundo sabe que o judeu, ele guarda o sábado, né? Só que eles guardam, nessa época, e até muitos hoje, tá? Guardavam de uma forma que, cara, se uma chave caísse no chão, ele não podia pegar, porque era trabalho, ele não podia fazer trabalho no sábado. Só que Jesus viu aquilo e falou, cara, beleza, para guardar o sábado sim, sou judeu que nem vocês, guardo o sábado também, mas isso não é o jeito certo, né? Porque Jesus curou no sábado, ou seja, ele fez o bem no sábado. E aí ele foi condenado. Você está trabalhando no sábado, você não é judeu, você não é rabi, você não é mestre, como é que você está fazendo algo que é em desacordo com aquilo que você ensina? Jesus falou, não. Vocês não entenderam o sábado certo. Porque o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem, né? Ou seja, o sábado foi o momento que Deus separou para que houvesse um descanso. Mas um homem não foi feito consagrado para o sábado, é o contrário, né? Então, se teu próximo precisa ser ajudado no sábado, é justamente no sábado que você tem que ajudar ele. O sábado é o dia de fazer o bem. Isso Jesus quis ensinar. Então, se teu irmão está passando necessidade no sábado, você vai lá e vai ajudar ele no sábado. Então, eles atavam esse tipo de fardo pesado, ou seja, cara, caiu uma chave no chão, tu não pode pegar, deixa para pegar amanhã. Esse tipo de coisa que fazia o povo não conseguir cumprir a lei. E esses dogmas humanos anexados à lei de Deus, anexados ao Evangelho, é isso que afasta o homem de Deus. Porque pega o Evangelho, que tem instruções simples, muitas vezes não são fáceis, sim, mas são simples. E tornam-las complexas e pesadas, e o homem não consegue seguir. Ou se engana ao segui-la, né? Complica, confunde a cabeça do homem. Então, esses dogmas humanos afastam o homem de Deus, e o pecado também afasta o homem de Deus, porque isso é bíblico, né? O que faz separação entre Deus e o homem é o pecado, né? E a gente tem que entender o seguinte, né? O que a palavra diz, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, certo? E é no ambiente de multiplicação dessa iniquidade que a falta de amor, ela começa a acontecer, que a agenda do inimigo começa a avançar na nossa sociedade, né? A agenda, né? A gente sabe que o diabo, o inimigo, através dos seus servos, tem uma agenda para cumprir no mundo,
né? Só que o avanço dessa agenda, ela só se torna possível a partir do momento que a iniquidade vai se multiplicando. Então, quanto mais a iniquidade se multiplica, mais essa agenda avança, porque mais brecha, mais lugar e mais oportunidade ela encontra para avançar. Só que a gente tem que entender o seguinte: a iniquidade é como se fosse algo acumulativo. Então, o nosso pecado, nós cristãos, tá? Que multiplica a iniquidade e coopera para um ambiente que afasta a humanidade cada dia mais de Deus. Então, cada vez que a gente peca tendo ciência da palavra de Deus, a gente está cooperando para a multiplicação da iniquidade e cooperando para afastar o homem de Deus. Então, a gente não está sendo um agente cooperador do evangelho, a gente está atrapalhando o evangelho. Então, agora eu quero fazer só uma ponderação aqui, né? Um lugar que, apesar da igreja ser um local onde se prega o evangelho, um lugar onde se produz salvação, ela não pode ser somente uma instituição social, né? Porque a igreja não é uma instituição filantrópica, ela é o corpo de Cristo na terra, e ela tem diversas funções, e a principal função dela é reconectar o homem com Deus, é levar a salvação, e levar essas pessoas a viver um estilo de vida condizente com o reino de Deus, né? E nisso, né, diversas coisas vão ser incluídas, como a ciência social, entre outras coisas. Então a igreja não é uma instituição filantrópica, né? Mas ela também não é uma instituição indiferente de problemas sociais. Aí muita gente, cara, fica muito confuso com isso, porque, cara, como que eu não vou ser... Ah, você fala que eu não posso ser ativista. Aí tá bom, então não vou ser ativista. Aí também tu fala que eu não posso ser indiferente. Pô, mas, cara, como é que eu faço? Eu não sei, eu não entendo como é que eu faço. Então, esses dois extremos a gente não pode cair, né? Então, o que é o ativismo social? Né? Só para a gente entender. O ativismo social, ele visa meramente uma ação social, ou seja, sem espiritualidade. Você não está envolvendo um propósito espiritual para conduzir pessoa à salvação. Você está fazendo aquilo somente por ativismo, né? E isso acontece muito em outras religiões aí fora, né? Pensando estar nisso, toda a justiça de Deus, mas não é verdade. O propósito da ação social é demonstrar o cuidado de Deus e gerar salvação, certo? Então, vamos dar uma olhada no que é a obra de Deus. O que é a obra de Deus? Colossenses, capítulo 1, versículo 26. Paulo de novo está falando do mistério da vontade de Deus que esteve oculto, mas foi revelado aos santos. Beleza? Então ele está falando de quem? De Cristo e do seu propósito, que é reconectar o homem com Deus. Certo? Então, baseado nisso, que é o Evangelho, ele vai ter uma conclusão. Ó. Verso 26. O mistério que esteve oculto durante os séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, ou seja, gentios, né? Nós, aprouve dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério, isto é, Cristo em nós. Ou seja, ele explicou aqui o mistério, é Cristo em nós. A esperança da glória. A ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito a Cristo. Então, qual o propósito da dispensação desse mistério do ensino do Evangelho? Apresentar todo homem perfeito a Cristo, a Deus. E para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. Né? Então, esse aqui é o propósito do Evangelho, é o propósito da obra de Deus, é levar todo homem perfeito a Deus. Vamos ver lá o que está escrito também no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 28. Questionaram a Jesus, ó. Então eles questionaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes asseverou: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, Jesus, o próprio Filho de Deus, explicou o que é a obra de Deus. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, o propósito da obra de Deus, foi explicado pelo próprio Jesus, é isso, é que creiam no Evangelho e a partir disso seja gerada a salvação. A obra de Deus é a salvação de todo homem.
Só que a gente sabe que a salvação de todo homem, né, inclui várias coisas. Uma delas é a dignidade. A dignidade, ela vem através da promoção da justiça. E a igreja é um agente dessa promoção da justiça. Né? E sobre essa questão do ativismo social, também tem muita religião aí fora que é aquilo, né? As pessoas acham que ela tem que fazer o bem, e quanto mais o bem ela fizer, ela vai produzir salvação para a vida dela, né? Então, essas pessoas visam a justificação pelas obras, mas a gente sabe que isso não é possível, a justificação pelas obras. Não tem como ser justificado por aquilo que a gente faz. Porque o pecado separa o homem de Deus, então você está separado de Deus, independente de você fazer boas coisas. Não são as boas coisas que vão te salvar, mas é aquilo que alguém já fez por você que vai te salvar. Então, para a gente que é cristão, as boas obras são fruto da verdadeira conversão. E a árvore que não dá bom fruto só serve para ser jogada no fogo, como a palavra diz. Então, se a gente não pratica boa... Nós somos cristãos, tá? A gente entendeu como a gente foi salvo. A gente não foi salvo pelo que a gente fez, é pelo que alguém fez por nós. Mas existe um caminho de boas obras para ser seguido. E a palavra diz que a árvore que não dá bom fruto serve para ser jogada no fogo. Então, as boas obras são o quê? O fruto de uma verdadeira conversão. Eu verdadeiramente me converti a Cristo, eu verdadeiramente aceitei o sacrifício dele, eu verdadeiramente entendi o Evangelho e agora eu verdadeiramente quero andar segundo esse Evangelho no meu dia a dia, no meu caminhar, na minha conduta. As boas obras vão ser fruto dessa verdadeira conversão. Então, vamos ler Efésios capítulo 2, verso 8 e 10, 8 ao 10, porque ele sintetiza tudo isso que eu estou falando para vocês, ele explica. Todo mundo abriu aí? Paulo fala, porquanto pela graça sois salvos. Ou seja, não é pelo que vocês fizeram, por meio da fé. E ele fala, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom é algo que a gente recebe gratuitamente. Então a salvação a gente recebeu gratuitamente. Mas como que eu tenho acesso à salvação? É através de reconhecer o sacrifício de Cristo na minha vida. E a partir desse sacrifício de Cristo eu reconheço que Ele morreu por mim, que Ele sacrificou por mim, mas que Ele ressuscitou e que um dia Ele vai voltar e que agora, pelo sacrifício que foi feito por mim, eu tenho que reconhecer esse sacrifício, andar segundo o Seu Evangelho, né? E é a partir da fé, né? Ou seja, é por meio da fé. Então eu acredito que realmente Ele fez isso por mim. Eu tenho fé em Cristo, eu tenho fé na minha salvação através do sacrifício de Cristo, através de uma confissão pública, isso é gerado, porque aquele que me confessa diante dos homens, eu vou confessar diante do Pai. E você se batiza e você começa a seguir uma vida segundo o Evangelho, segundo aquilo que o próprio Jesus ensinou. Então, a partir disso é que a salvação é gerada, e não somente pelas boas obras, dispensando Cristo e seguindo somente aquilo, o teu princípio moral. O teu princípio moral ele pode ser excelente, pode ser muito bom, mas se tudo isso que você faz e produz não é em Cristo, isso não tem poder de gerar bons frutos, de gerar salvação, nem na vida dos outros, nem na sua. Então, aí ele fala, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo, ou seja, ninguém pode bater no peito e falar, fui salvo porque, sou bom, na moral. Não tem como isso, não existe, né? E aí as pessoas param aqui também, né? Esse é o problema, aí para aqui. Não é por causa do que a gente fez, não é por intermédio das obras, então beleza, então não preciso fazer boa obra nenhuma, estou salvo? Não é isso que ele quer dizer, preste atenção. A geração da salvação não foi pelo que você fez, foi pelo que alguém fez por você. Mas eu acredito que a manutenção dessa salvação é com você. Certo? Porque se fosse assim, eu posso aceitar Jesus e amanhã voltar para a vida de pecado e ficar tranquilão. Já aceitei, já estou na boa já. Mas não é assim que funciona. Então, aí Paulo fala no versículo 10, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Outras versões falam, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, o caminho das boas obras está diretamente relacionado com a salvação que vem pela graça. Então, a salvação ela não foi gerada pelo que eu fiz, mas pelo que fizeram por mim, né? Então,
Ah, cara, mas me explica então qual a função das boas obras, né? A função das boas obras compõe a vida cristã. Então, santidade, devoção e boas obras é o conjunto que Deus espera de nós e caracterizam a vida cristã. E é essa vida, esse conjunto que vai ser julgado, a qual será julgada. Então, se eu pego esse trio aqui, né? Esse tripé, santidade, devoção, boas obras, e eu tiro a santidade e devoção, fico só com as boas obras, isso vai me fazer um ativista. Então, por muitas vezes a gente vê isso acontecendo dentro da igreja. O cara, ele já abandonou a vida de oração, ele já abandonou a devoção por Deus, mas ele continua ativo na obra do ministério. Então, ele está se tornando um ativista. Porque ele só está fazendo por fazer. Ele não está fazendo visando o propósito daquilo que ele está fazendo. O propósito daquilo que ele está fazendo é gerar salvação, mas a salvação ela é gerada através da ação do Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo é gerada por pessoas que estão empoderadas nesses mesmos espíritos. Entende? Então, como é que eu quero produzir salvação na vida de alguém se eu na minha vida já não tenho mais a própria salvação? Não tem como isso. Se eu não estou empoderado pelo Espírito para que aquilo que eu estou gerando impacte a vida dele. As pessoas acham hoje em dia que a santidade, ela, em muitas situações, vai afastar as pessoas. Não, a santidade vai atrair as pessoas. A santidade atrai as pessoas. Porque elas podem até falar, isso não é para mim não, cara, mas em algum momento elas vão falar, cara, esse cara tem alguma coisa, mano, eu tenho que seguir isso aí que ele está fazendo. A santidade atrai, ela não afasta. A santidade atrai as pessoas. Porque a partir do momento que eu não me torno santo, eu me torno semelhante a Deus, e Deus atrai as pessoas. Porque todo mundo veio dele, o espírito de vida foi dado por ele, e as pessoas dentro dela têm um clamor natural querendo voltar para ele. A gente só tem que achar isso dentro delas e reconectá-las com Deus através de Cristo. E a indiferença, né? Já que eu não posso ser um ativista, mas eu também não posso ser indiferente. Qual o problema da indiferença? A indiferença demonstra a falta de amor ao próximo. E falta de amor ao próximo é um mandamento direto de Jesus, né? Vamos ler lá Mateus capítulo 22, versículo 37, aquele verso que eu falei para vocês, que ele recita 2 mandamentos que estavam em Deuteronômio e Levítico, se eu não me engano. Mateus 22, versículo 37. Está escrito lá, ó. Asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Esse é o primeiro e maior de todos os mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas, né? Então, a partir do momento que eu ajo de forma indiferente com os problemas das pessoas que estão à minha volta, né, eu estou quebrando dos mandamentos, que é amar o próximo como a mim mesmo, né? Então, a indiferença mostra que eu também não estou manifestando esses frutos, tá? Agora vamos ler, cara, esse verso aqui ele é sensacional, porque ele mostra como Deus se preocupa com a assistência daquele que é necessitado. Tá? Então perceba que eu não estou querendo gerar confusão na cabeça de ninguém, eu estou querendo mostrar qual o caminho correto pelo qual a gente vai executar essas boas obras. A forma correta, o posicionamento correto, a forma que eu tenho que estar diante de Deus para executar essas boas obras e aquilo ser contado como um galardão. Existe uma forma, existe um modo correto, existe uma maneira correta. Ó, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória dos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar uma das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Esse aqui é quando o joio vai se separar do trigo. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiveram à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e me acolhestes. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes, estive enfermo e vós me cuidastes, estive preso e foste me visitar. Então os justos desejarão saber: mas, Senhor,
quando foi que te encontramos com fome e te damos de comer, ou com sede te saciamos? Quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou ainda, quando estiveste doente, encarcerado e fomos te ver? Então o rei, Jesus, esclarecendo, lhes responderá: com toda certeza vos asseguro que, sempre que o fizerdes para algum destes meus irmãos, mesmo que o menor deles, a mim o fizeste. Mas o rei ordenará aos que estiveram à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me deste de comer, tive sede e nada me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedaste, estando necessitado de roupas, não me vestistes. Encontrando-me enfermo e aprisionado, não foste me visitar. Eles também perguntarão: mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupas, doente, preso, não te auxiliamos? Então o rei sentenciará: com toda certeza vos asseguro que, sempre que o deixaste de fazer para algum destes meus irmãos, mesmo que o menor deles, a mim deixaste de fazer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Isso aqui não foi falado pelo homem, isso aqui saiu da boca do próprio Jesus, né? Então, Jesus está correlacionando a verdadeira conversão e os frutos dessa verdadeira conversão à prática das boas obras. Ele está pegando pessoas que passaram a vida sem praticar boas obras e está condenando essas pessoas ao inferno. Então, por isso que eu falei que a árvore que não dá fruto serve para ser jogada no fogo. Porque você pode se converter, mas até Tiago fala: mostra-me a tua fé sem obras, que eu lhes mostrarei a minha fé com obras. Sem fé é impossível agradar a Deus, certo? Então a boa obra, ela é o fruto numa verdadeira conversão. E esse fruto, num conjunto de santidade, devoção a Deus, isso vai ser medido e vai ser aquilo que vai ser usado como gabarito para nos julgar também. Então, cara, como não ser indiferente sem ser um ativista? É a motivação do coração e a forma como você executa. Motivação do coração e a forma como você executa. A motivação do teu coração é fazer aquilo em gratidão àquilo que você recebeu, é fazer aquilo para cooperar com a obra de Deus, e você, cheio do Espírito de Deus, você produzir salvação na vida das pessoas e ser a mão de Deus através do toque, ou você está querendo compensar algumas outras coisas com essas boas obras? Ou você está achando que aquilo que você vai fazer por Deus em boas obras vai compensar a tua falta de santidade ou qualquer outra coisa? Não é assim que funciona. E para as pessoas que não são cristãs, né, não há como essas obras produzirem salvação. A salvação é somente através de uma pessoa, Jesus. Através dele, a nossa salvação é produzida. Então, beleza, eu só queria passar nesse ponto para explicar para vocês a diferença de ser um ativista e ser uma pessoa que efetivamente produz frutos e executa obras de Deus através desses frutos, né? Agora eu quero voltar para o foco principal do assunto, que é a função social da igreja e o problema do pecado, né? Então, quais são as raízes de todos os problemas sociais hoje? Para pensar, né? Os problemas sociais que a gente tem hoje: pobreza, miséria, desigualdade social, desigualdade interracial, salários ruins, principalmente aqui no Brasil, tá? Você pega algumas nações, cara, aqui no Brasil é muita injustiça, cara, muito. Aqui é um dos países onde tem mais injustiça social, porque você pega em qualquer outro país, da Europa, Estados Unidos, um cara ganha um salário mínimo, ele vive bem, né? Um salário mínimo americano, sei lá, trabalhando 3 meses juntando dinheiro, ele juntar o dinheiro todo, mas vamos supor que ele vai juntar metade do dinheiro, 6 meses ele compra um carro carro bom. Aqui no Brasil, tu vai trabalhar, sei lá, uns 15 anos para conseguir pagar um carro com salário mínimo ou mais. E o salário mínimo tu vai conseguir nem comer direito. Como é que tu vai juntar para comprar um carro? Isso não existe, entendeu? Então, tipo assim, aqui é muita injustiça, cara. Então, aí você vê, né, de onde vem isso tudo isso, né? Então, a raiz de toda a maldade, miséria, fome, todas as espécies de problemas sociais é uma só, é o pecado. Porque, por exemplo, o mau salário é pecado de avareza do patrão, que não quer pagar um bom salário, né? A desigualdade social é a função de um Estado gordo e ganancioso, que os políticos não visam a promoção do bem-estar e da justiça social, mas visam encher seus próprios bolsos.
Porque se os políticos, garanto, cara, se os políticos fossem honestos, que trabalhassem para o nosso bem, cara, o Brasil seria muito diferente, porque a gente tem recurso para isso. Mas aqueles caras são sanguessugas, que estão sugando tudo aquilo que poderia estar sendo revertido para nós e promovendo uma melhor justiça social. Então isso também é pecado. Então toda essa injustiça é fruto do pecado. Então o pecado na sociedade gera toda essa injustiça. Então quando eu mesmo peco, eu coopero para a promoção da injustiça. Entende? Não é só o pecado de quem está no governo, é o pecado de todo mundo. O pecado de todo mundo coopera para a promoção dessa injustiça. Porque o pecado no mundo é como se fosse um câncer, um vírus, que vai contaminando o mundo e tornando ele cada dia pior, porque é o que multiplica a iniquidade. Então, a vida em santidade do cristão e a vida em santidade da igreja é para isso, é para impactar a sociedade, é para impactar o mundo e para remover o pecado da sociedade. Então, a função da igreja na sociedade, né, vai além da mera ação social. Porque a gente pensa, não, como é a nossa função aqui? Nossa função é impactar aqui a nossa localidade que a gente está plantado, né? A gente vai tocar a vida das pessoas, a gente vai assistir a sua necessidade. Show de bola. Mas a nossa principal função não é essa, porque a gente está mitigando o efeito. Mas trabalhar na causa é promover a santidade. A igreja está aqui para remover o pecado do mundo. Porque Jesus não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós não somos o corpo dele, então através de quem que a ação vai ser executada? Da igreja. Então a igreja está aqui para remover o pecado da sociedade. Então a gente precisa ser uma igreja santa. Porque a santidade ela vai vir de dentro para fora. Então a igreja está aqui para remover o pecado da sociedade e dessa forma a gente vai trabalhar na causa raiz do problema social. A gente trabalha nas duas frentes, a gente trabalha mitigando os efeitos, mas a gente também tem que trabalhar na causa raiz, removendo o pecado. Então, como mais uma vez, a função da igreja na sociedade vai além do que se pode ver em uma ação social, né? A ação social, o que é ação social? Manifestação do cuidado de Deus e também é uma ferramenta para o evangelho, né? Para a gente produzir salvação na vida da pessoa. A função da igreja na sociedade é erradicar o pecado através do evangelho e produzir santidade. Essa é a função da igreja. Essa é a função social da igreja. A santidade precisa fluir da igreja para toda a sociedade. A santidade é o que vai impactar a sociedade e gerar salvação. Por que a igreja hoje não consegue impactar a nação? Por que a igreja hoje não consegue exercer uma influência sobre a nação e guiar a nação dentro de um rumo correto, biblicamente falando? Porque a igreja não está impactando mais a sociedade com a santidade. A igreja foi muito respeitada. O cristão já foi muito respeitado. Por quê? Por causa da santidade. Porque princípios morais estão relacionados à santidade, cara. Ter palavra, chegar cedo no teu trabalho, ter compromisso, honrar com os compromissos, tudo isso é santidade. Isso não é só moral, cara. Isso é santidade. Então a santidade ela vai produzir em mim frutos que as pessoas vão ver. Isso vai gerar credibilidade, isso vai gerar influência. Entendeu? Então, se eu sou santo, se eu respeito a pessoa santa, a pessoa que segue os preceitos de Deus, e uma das coisas que está escrita é o quê? Quando você trabalhar para alguém, trabalhe e faz como se fosse para Deus. Então, o meu trabalho bem feito é santidade. E o que é o trabalho mal feito? Pecado. E o que o pecado gera? Problemas sociais, desgraça, afasta o homem de Deus, faz a igreja perder a credibilidade. E a igreja perde o lugar de influência, porque tudo que se vê dentro da igreja hoje são escândalos e aproveitadores. Como que uma igreja dessa vai ter influência na sociedade? Porque é que nem aquilo, né? Porque muitas pessoas acham que a polícia só tem corrupto. Porque tem os corruptos lá dentro e sujam a imagem daquele que é honesto. A igreja está igual, cara. Tem muito corrupto sujando a imagem de uma igreja remanescente. A ponto de que a gente tem que explicar que a gente não é igual a eles, que a gente é o remanescente. A gente não tinha que fazer isso, cara, porque a igreja de Cristo é uma só. Mas a gente tem que explicar, não, essa parte é a banda podre, cara. A gente está tentando seguir aqui o correto. Então, essa parte aqui, isso que a gente está fazendo aqui é bíblico e tal, a gente tem que explicar para a pessoa, cara. Porque para muitas pessoas a igreja é tudo pastor safado. Mas por quê? Porque tem muito pastor safado. Esse é o problema, né? Então, isso gera uma falta de crédito e isso é fruto da perca da santidade da igreja. E isso gera todas as espécies de males. Então, o culpado pelos problemas sociais não é só o político ou o patrão, é a gente que peca.
e coopera para a formação desse ambiente. Então a gente tem que entender que a transformação do lugar que a gente está não é somente pela ação que a igreja executa no lugar que ela está, mas pela santidade que aquela igreja tem. Porque isso vai transformar um ambiente que a igreja está em um local santo, em onde a santidade não há pecado, onde não há pecado, não há brecha para a ação do diabo. Porque muitas vezes a gente está em lugares lutando contra potestades, contra principados, contra dominações espirituais, mas a gente não está corretamente posicionado para vencer aquilo. A gente está enxugando gelo, a gente vai lá, não, vamos aqui fazer. É o cara, beleza, quando é que tu vai lá e limpa, arruma tudo. Aí quando tu vai embora, o diabo vai lá e chuta. Aí suja tudo de novo. Aí tu vai lá e limpa. Aí o diabo vai lá e chuta tudo de novo. Mas por quê? Né? Porque a gente está enxugando gelo, cara. A gente tem que promover um ambiente de santidade, cara. Porque foram nos ambientes de santidade promovidos a cultura de oração, a santidade, a devoção. Nesses ambientes foram gerados grandes avivamentos. Então a gente tem a noção muito errada de que o avivamento vai vir quando a gente começar a sair para fora das quatro paredes para fazer obra. Isso é ativismo. A obra, ela é um fruto, uma consequência da verdadeira conversão de uma vida em santidade. E isso vai ser a obra que Deus considera como obra mesmo. Porque a obra de Deus é que todos ouçam o evangelho, levar todo homem perfeito a Deus. Então, a partir do momento que eu saio para uma assistência social, mas que eu estou num posicionamento correto, vendo em santidade, em devoção e tudo mais, e eu saio para uma ação social, e eu viso levar homens perfeitos a Deus, eu viso alcançar as pessoas com a salvação, aí sim é obra de Deus. Agora, não que não seja bom, gente, a assistência social é excelente, as pessoas precisam, né? Tanto que tem instituições que são meramente sociais, que não é cristã nem nada, e fazem um excelente trabalho, e a gente precisa dessas pessoas. Não vou falar que não precisa, não, precisa. Porque a gente tem... os problemas sociais são gigantes, e a gente precisa da máxima ajuda que a gente puder, né? Mas a obra de Deus é você fazer isso com o foco da salvação. Então, quando que o problema do pecado vai ser completamente extinguido da sociedade? Quando Cristo reinar, o pecado será erradicado, e as ações sociais ou o amparo ao pobre não será mais necessário, porque a raiz de todos os males vai ser extinta. Só você ver. O reino de Deus é paz, justiça e alegria, e a gente vê na Bíblia várias características de como será o reino de Cristo. E você não vê ali pobreza, miséria, não vê nada. Mas por quê? Porque não tem mais pecado. Ó, vamos lá. Isaías falou muito sobre o reino de reino vindouro de Jesus, né? Vamos dar uma lida lá. Isaías, capítulo 32, versículo 1. Trinta e dois, versículo 1. Dessa vez vocês vão ouvir mais rápido do que eu, que o celular está travando aqui absurdamente. Aham. Celular da Carol. Hã? Não consegui abrir aqui. Olha o que está escrito lá, ó, 32, versículo 1. Eis que um rei reinará de acordo com a justiça e a retidão. Os seus príncipes e líderes governarão conforme o direito. Esse vai ser o reino de Cristo, um reino de justiça e retidão. E os seus príncipes, quem são esses príncipes aqui que ele está falando? Somos nós, que vão reinar com Cristo. Mas a gente explica aqui na escola, isso aí não vai ser todo mundo. Existe um padrão de pessoas, né? Vou até abrir uma aspa aqui para dar uma explicada rápida, para desfazer algum engano, tem gente nova aqui. A gente sempre acreditou que todos aqueles que são salvos vão ser arrebatados, certo? A gente sempre ouviu isso. Ah, anda no caminho correto, tal, que Jesus vai voltar, daqui a pouco vai todo mundo sumir aí e tal, tem que ser arrebatado, né? Primeiro,
O arrebatamento ele não é secreto. A palavra diz que ele é público. Todo olho verá. Então não tem como ele ser secreto, né? Então, quando Jesus voltar, as pessoas primeiro vão ver. E aí, a partir do momento que todos verem, Deus vai chamar os seus, né? Mas a gente entende, por vários estudos bíblicos, a gente tem estudo bíblico aqui terça-feira, 19h30. 19h30. Eu estava achando que era 19. A gente dá em estudo bíblico aqui 19h30, a gente explica isso. As pessoas que vão ser arrebatadas são pessoas que foram selecionadas por Deus para reinar com Ele, porque a palavra diz que os santos herdarão a terra, né? Essa é a promessa que foi dada a Abraão. Quando Paulo fala, fomos feitos coparticipantes da promessa com Cristo Jesus, ou seja, a partir do momento que a gente foi agregado aos salvos por Cristo Jesus, a gente se tornou coparticipante da mesma promessa que foi feita a Abraão. Mas que promessa é essa? Herdar a terra. Então ninguém vai para o céu, porque a promessa de Deus é herdar a terra. Então não tem como, se todo mundo for para o céu, a promessa de Deus é vã, ela não existe. A gente herdou a terra aqui? A gente é dono da terra? Não é, né? Inclusive o mundo jaz no maligno. O mundo é do Senhor e tudo aquilo que nele existe, mas quem está governando no momento é o maligno. Então Jesus vai voltar, vai levar a gente, e o diabo vai levar a melhor, porque a promessa de Deus não se cumpriu e quem mandou no pedaço foi ele? Não tem como isso. Então a gente vai herdar a terra. Então Jesus vai voltar, vai arrebatar os seus, as pessoas que foram selecionadas para reinar com ele, e pessoas que vão reinar com ele têm um perfil. Existe um perfil de pessoas que vão reinar com ele. E o gabarito, né? O gabarito das pessoas que vão reinar com ele está lá em Apocalipse. É o gabarito dos testemunhos, é o gabarito de João Batista. São pessoas que vão reinar com ele, né? Essas pessoas vão exercer reinado, domínio, governo sobre as nações. Mas essas são as pessoas que vão reinar com Cristo. Mas não são todos os salvos. Você pode muito bem ser salvo e você não vai ser arrebatado. Por quê? Porque você não foi selecionado para reinar com Cristo. Você não, durante a sua vida cristã, você não adquiriu esse perfil aprovado. Você está salvo. Beleza. Mas reinar com Cristo você não vai, não. Então não tem como você ser arrebatado. Por isso que existem dois eventos, né, que vão gerar salvação. O arrebatamento, que a palavra em Apocalipse diz que aquele que for arrebatado, de maneira alguma sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, ele não vai passar pelo juízo final, o julgamento final, né? Mas aqueles que não foram arrebatados, vai ter o juízo final, né? Se o juízo final é só para os não cristãos, como que tem salvação o juízo final? Tem salvação. A palavra vai ser aberta o livro da vida e o livro das obras, né? Esses dois livros vão ser abertos. E aí Deus vai ler as tuas obras, ou vai ler o livro da vida. Claro, está aqui no livro da vida. Tu aceitou o sacrifício de Cristo, se tornou cristão, andou conforme a minha palavra. Tem uns vacilos com o livro das obras, mas tu aceitou Jesus. Não, beleza. Se você tiver um mínimo, tá, a vida tem que condizer, né? Minimamente. Então tu vem aqui para o gozo do seu Senhor, vem à minha direita. Ah, olhou lá o livro das obras. Ih, cara, só vacilou. Olha o livro da vida aí. Não aceitou Jesus. Meu parceiro, é para tu aqui à esquerda. O fogo. Saindo, tu vai ter que ir para lá. Entendeu? Então esse é o juízo final. Então pessoas vão ser salvas através dali. Mas o arrebatamento é para pessoas que vão reinar com Cristo, né? Então, ó, Isaías, a gente leu, né? 32:1. Eis que o rei reinará de acordo com a justiça e retidão. Os seus príncipes e líderes governarão conforme o direito. Então, vai ser um reino justo. Não vai haver mais injustiça, não vai haver mais indiferença, não vai haver mais exclusão, não vai haver mais a injustiça social. Agora vamos avançar um pouquinho e ler o versículo 16 aí, do 16 ao 18. Ó, só descer um pouquinho aí. O direito habitará no deserto e a justiça viverá no campo fértil. O fruto da justiça será a paz, ou seja, a justiça que vai ser implementada por Deus, ou seja, a extinção da injustiça, de todos os problemas sociais e do pecado, vai promover a paz. E a obra da justiça proporcionará tranquilidade e seguranças eternas. O meu povo viverá em regiões pacíficas e moradas seguras, e lugares tranquilos de paz e repouso. Então, quando Cristo reinar, o pecado será erradicado, e todas essas questões que a gente, como igreja, tem que trabalhar na sociedade para promover a justiça, porque nós somos o corpo de Cristo aqui,
Isso não será mais necessário, porque o pecado vai ter sido extinto, que é a fonte, é a causa de tudo isso. Porém, até lá, o agente da erradicação do mal na sociedade precisa ser a igreja, combatendo o pecado e tocando pessoas com auxílio, sendo as mãos de Deus e promovendo a santidade. Tá? Eu queria terminar a mensagem lendo Apocalipse 22:10. Alguém presta uma Bíblia aí, que aqui está complicado. Começou a recalcitrar aqui. É 22:11, tá? Desculpa. Do 11 ao 16. Não pode ler do 10, vamos ler do 10. E acrescentou: não ocultes a palavra da profecia desse livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Ou seja, ele está falando do tempo do fim. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça, e quem é santo, continue a buscar santificação. Outras traduções ele fala: aquele que é sujo, se sujará mais, e aquele que é limpo, se limpará mais. Algumas traduções falam assim. Então, quem que a gente vai querer ser nesses últimos dias? Aquele que é santo e se santifica mais? Ou aquele que é sujo e a cada dia se suja mais? Porque isso aqui é uma palavra profética. Isso é uma palavra profética. Então, e a gente está vivendo o tempo próximo ao tempo do fim. Então essa palavra ela vai recair sobre a nossa vida. Se a gente for impuro, se a gente for sujo, se a gente não andar de maneira limpa, a gente não vai se limpar, a gente vai se sujar mais. Mas se a gente for limpo, se a gente for santo e buscar isso, a gente vai se limpar mais. Então ele fala, quem é impuro, cara, se suja mais. Agora, quem é justo, quem é santo, continue a buscar santificação. Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar cada um segundo as suas obras. Lembra o que são as boas obras? As boas obras não são ativismo, são aquilo que eu produzo como fruto da minha salvação, tentando gerar salvação em outras pessoas. Isso são as boas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através de seus portais. Cara, isso aqui é sensacional, cara. No entanto, fora estão os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam a prática e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos entregar o testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz, o prometido, descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. Então seremos a igreja que anda em santidade e gera mudança na sociedade, ou nós seremos os que estão sujos e continuam se sujando mais? O que a gente vai ser? A gente vai cooperar e participar para a glória daquele grande dia, ou a gente vai ser reprovado naquele grande dia? A gente vai ser o santo que está dentro, que lavam as roupas no sangue do Cordeiro. Não quer dizer que você não vai pecar nunca, mas o santo é aquele que está sempre santificando, buscando a santificação. Não é aquele que nunca peca, é aquele que está bem-aventurado todos os que lavam suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida. Ao que vencer, eu darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Deus falou isso para a igreja de Filadélfia. E podem adentrar na cidade através dos seus portais. Você vai entrar pela porta da frente na cidade de Deus. Por quê? Por causa que você porque você andou de forma digna da vocação que você recebeu. Você andou de forma digna do chamado que você recebeu. E aquela justificação que Cristo gerou em você, ela vai ser válida. E isso vai te tornar justo. Isso vai te dar moral para você entrar pela porta da frente da cidade. Só que olha quem está fora. Será que a gente está aqui, os cães, os bruxos, os ocultistas? Lembrando que rebelião e rebeldia é considerado por Deus como pecado de feitiçaria. Então o rebelde, o insubmisso à lei de Deus, a palavra profética de Deus,
As lideranças que Deus levantou, desde que estejam de acordo com a palavra, obviamente, que são os submissos, que cometem pecado de rebeldia, são bruxos e ocultistas. Porque a palavra de Deus diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Os bruxos e ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras. Os idólatras o quê? Só de imagem? Não é só de imagem. A gente pode idolatrar diversas coisas na nossa vida. Às vezes, sua mãe pode ser um ídolo para você. Sua esposa pode ser um ídolo para você. Uma coisa pode ser um ídolo para você. Um emprego pode ser um ídolo para você. Sei, cara, N coisas que a gente coloca no lugar de Deus. Porque toda vez que a gente tira a coisa principal e coloca outra coisa no lugar da coisa principal, aquela coisa se torna uma idolatria. Aquilo é um ídolo. Essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. Porque não colocam Deus em primeiro lugar acima de todas as coisas. Então não tem como essas pessoas conseguirem adentrar o reino de Deus. E todos que amam a prática e praticam a mentira. Então, se você gosta de mentir aí, tem problema com mentira, é bom parar, porque essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. E Jesus, ele fala, afirmando a grandeza do testemunho dele. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos entregar esse testemunho em relação às igrejas. Eu sou o raiz, o prometido, descendente de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, nessa manhã a gente precisa decidir quem a gente quer ser. A gente vai ser a igreja que se suja mais ou é a igreja que se limpa, produz santidade, gera impacto e mudança na sociedade. Gera impacto e mudança. A pavuna vai mudar quando a gente for santo. A pavuna não vai só mudar quando a gente sair das quatro paredes e começar a ajudar todo mundo. Porque se a gente não for santo, isso não é obra de Deus. Vamos ficar de pé aí, gente. A tua face queremos ver tua presença, queremos ter a tua face, queremos ver tua presença, queremos ver, então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. E então vem, amado, vem. A tua face queremos ver tua presença, queremos ter a tua face, queremos ver tua presença, queremos ver, então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. E então vem, amado, vem. E então vem, amado, vem. Vem e beija-me com tua glória. 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 Oh, deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir,
deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir, deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir, deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora. Se você entrou aqui nessa manhã e você ainda não recebeu essa salvação, essa graça redentora que nos livra dos pecados, nos livra da perdição, nos leva para o reino da salvação, que nos livra da condenação e da ira de Deus e nos leva para o reino do amor de Deus. Se você ainda não recebeu esse Jesus na sua vida, se você ainda não recebeu essa salvação na sua vida, se você entrou aqui nessa manhã, você sentiu Deus falando no teu coração, a palavra diz que aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. Então, se você entrou nessa manhã e você gostaria de receber a Cristo como seu Salvador e passar a viver uma vida de acordo com a sua palavra e começar a produzir bons frutos e começar a produzir mudança na sua vida, na vida da sua família, dos seus amigos, de tudo aquilo que está ao teu redor. Se você quer entrar nesse reino, se você quer começar a trilhar esse caminho através de receber a Cristo como Salvador, eu queria te convidar a vir aqui na frente. Se você nessa manhã, você entrou também e você já andou com Deus muito perto, você já esteve perto de Deus, você já esteve em devoção e santidade, você você passou um bom tempo produzindo, mas hoje você, por algum motivo, pelas intempéries da vida, você veio a se apartar. Eu queria também te convidar a vir aqui à frente, para que a gente possa estar orando junto. E a terceira pessoa que eu queria orar se você olha hoje para a sua vida e você, quando olha a obra que as suas mãos fazem, segundo o que foi ensinado aqui, você não consegue enxergar boas obras, você enxerga ativismo. Que você não tenha andado em um lugar de devoção, de santidade, você acha que você precisa melhorar nisso. Para que os frutos daquilo que você produz para Deus venham a ser considerados boas obras. Eu também queria orar também. Mas a palavra diz que quando Isaías, em
tocou na boca dele. O que eu aprendo com isso? É que Deus toca onde a gente não conhece, então a gente porque quando a gente se expõe, Deus ele produz a cura na gente, ele toca na gente. Então, se você está em uma dessas três categorias, levanta pelo menos sua mão, alguém vai até você para orar por você. Porque a tua palavra diz que o Senhor é rico em misericórdia. Artigo arirá-se, Senhor. A tua palavra nos mostra o Senhor de amor, Senhor. Porque antes mesmo da vinda de Cristo, o Senhor falava para o teu povo cuidar bem do estrangeiro e do órfão da viúva. O Senhor sempre se preocupou com todo mundo, Senhor. O Senhor sempre quis salvar a todos, Senhor. E o teu filho teve que vir, Senhor, sendo rei dentro do mundo na glória. Ele se abriu mão de si mesmo, ele veio aqui, padeceu dores como homem, e entregou a sua vida. Ele podia com uma palavra acabar com tudo, mas ele escolheu reconciliação, Senhor. Venha sobre nós essa manhã, reconciliação, Senhor. Pai, reconecta os espíritos, as almas, os corações antigos, Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor. Tua palavra diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, mesmo Espírito, Pai, meu amado é o mais belo. Yeshua. Queria repetir o apelo, queria colocar de pé ainda o apelo. Se você é afastado da casa do Pai e quer voltar, se você quer aceitar Jesus, só levanta a mão no seu lugar que alguém aqui da equipe vai até você e orar por você. Para que possamos juntos celebrar a reconexão com Jesus. Ele nos ama, Ele quer se conectar com a gente. Não deixa passar essa chance.